Boa noite, Isabela. Só um momentinho. Bom, então, 18 de setembro de 2020, 19 horas e 55 minutos, iniciando a sessão para atendimento online aos alunos da disciplina RES-P2, Resistência aos Materiais, Tecnologia e Gestão da Produção Industrial. Boa noite, Isabela. Pois não, falta informação nos slides. Qual seria? Tá, vamos lá. Eu vou tirar essa apresentação, então, aproveitando que está um pouquinho antes do início da sessão, e vou continuar. Você está falando qual que é a relação àquela apresentação de slides que eu apresentei da teoria, isso? Tá. Então, só um momentinho, eu vou tirar essa apresentação e vou carregar da aula anterior de força cortante. Só um momentinho. Ok, aqui é a apresentação desses alinhamentos. Só uma pergunta. Você chegou a ver a videoaula com a resolução dos exercícios de força cortante, Isabela? Então, o ideal seria você ver o exercício, mas vamos lá, vamos ver se você me aponta o lugar que está faltando. Ali eu resolvo, na videoaula, se não a totalidade, a maioria dos exercícios propostos de força cortante. Então, o ideal seria você assistir a videoaula, que a vídeo... Veja, eu coloco aqui no módulo, é como uma apresentação em PowerPoint, que eu coloco para os alunos, disponibilizo lá em PDF. Só que a videoaula é complemento dessa teoria. É na videoaula que eu explico como resolver os exercícios. Então, vamos lá, eu vou avançando aqui, vou te dar uma explicação da teoria, mas aí a gente vai combinar o seguinte: você vai ver os exercícios, eu vou te explicar, olha. Então vamos lá. Aqui só muda a simbologia, né? Que é um tau, é uma letra grega tau, né? Que é de cisalhamento. E cisalhamento segue o mesmo princípio da força de tração normal, da tensão normal. A diferença é que a tensão normal, ela é no sentido longitudinal das barras, por exemplo. Uma barra redonda ela tende a ser puxada. Já a força de cisalhamento ela atua no sentido radial, tentando cortar a seção dessa barra. Mas a fórmula para a tensão de cisalhamento é que é essa tensão radial à barra dividido pela área. Tá certo? E aí, da mesma forma, quando dimensionamos uma, uma seção, uma barra sujeita à tensão de cisalhamento, a forças cortantes que a gente chama, tem que ser menor ou igual à tensão admissível. A tensão admissível é o limite de tensão ao cisalhamento do material, isso daqui é tabelado, assim como a tensão de escoamento, no caso das tensões normais, ela é tabelada para os materiais. No caso dos nossos exercícios é um problema dado. Dividido pelo coeficiente de segurança, que também é dado. Até aqui tudo bem? Você pode me interromper a qualquer momento. E aí nós temos aqui, esse exercício aqui, você tentou resolver ou não, Isabela? Tentou. Esse você conseguiu ou não? Não conseguiu, ok. Então, esse é um dos que eu resolvo lá na aula de exercícios. Eu resolvo lá naquela videoaula de exercícios. Os alunos têm que ver todo o material disponibilizado, tudo faz parte do aprendizado, a parte teórica e os exercícios. Provavelmente aqui você está errando num pequeno detalhe. Qual que é? Eu tenho essa seção aqui, não é? Aliás, eu tenho essa força atuante aqui e tenho uma reação desse lado, porque isso aqui é estática, esse corpo está parado, não está se deslocando. Então eu tenho essa tensão. Qual tensão? Aí aqui está a seção. Você calculou sobre essa força sobre a tensão do pino? Ué, por que não?
Bom, então vamos lá, vamos explicar. Você tem uma força, tensão, ela está aplicada no sentido radial à seção. Qual que é o sentido radial? Longitudinal é nesse sentido, radial é nesse sentido. Você entendeu essa parte? Bom, sim, então você tem uma força, diferentemente da tensão normal, ela é aplicada no sentido radial, tentando cortar o parafuso. Nesse exercício especificamente, note bem, eu tenho uma força e duas reações, ela se divide. Então, qual que vai ser a tensão desse cisalhamento para calcular aqui? Vai ser a tensão admissível, dá um coeficiente de segurança aqui ou não? Não, ele já dá direto a tensão admissível. Isso aqui você não tem que conseguir obter, isso aqui é dado do problema. O que pede aqui no problema é para você dimensionar o diâmetro. Qual que vai ser a tensão de cisalhamento aqui? A tensão de cisalhamento vai ser Q dividido por 2, porque eu tenho duas seções aqui do pino resistindo a essa força, a essa reação. Então vai ser Q dividido por 2. Em cada seção dessa daqui, aqui e aqui, a força cortante atuante vai ser Q dividido por 2. Então, qual que vai ser a tensão no pino? Q dividido por 2, ou seja, metade de Q. Como Q é 40 kN, a força atuante vai ser 20 kN em cada uma dessas seções. E qual que vai ser? Então, 20 kN dividido pela área do pino, que é a área da seção redonda aqui, tem que ser igual, para ser a maior seção possível, igual à tensão admissível. Então, o que você vai ter? Vai ter duas variáveis que você conhece e uma incógnita. Aí você resolve, você consegue obter a área do pino, a área mínima do pino. Como ele é redondo, você vai ter o valor da área, π d ao quadrado dividido por 4 igual a essa área, você chega ao valor d aqui. Aí tem toda aquela manipulação que você tem que isolar o d. Isso eu explico passo por passo na videoaula. Então é isso. Isso. Então vamos fazer o seguinte. Você veja a videoaula, como é a solução, fecha o vídeo e tenta resolver o exercício, tenta reproduzir. E veja se você chegou no mesmo resultado, ok? Vou só dar uma avançada aqui para ver se tem mais alguma coisa a comentar. Conhecida a tensão desse cisalhamento de ruptura de uma placa de aço, determinar a força Q necessária para perfurar por meio de um pino de... Também eu resolvo esse daqui, tá? Só que esse daqui, a força cortante, vai ser numa chapa. E a chapa, essa força cortante, é o perímetro do pino, né? Então tem um diâmetro multiplicado pela espessura da chapa. Está lá na resolução dos exercícios também, no vídeo com resolução. É outra forma de resolver. Essa também. Você percebe? Esse pino ele é tracionado aqui. E ele tem que... Só que ele poderia dimensionar o pino, mas não. Ele quer que você dimensione essa distância. Como é dada a largura que tem uma área. Então, essas forças aqui atuantes, são duas, né, a somatória delas, tende a cortar esse bloco aqui. Cortar o quê? Nessa área. Na videoaula também eu resolvo isso daqui. Na videoaula com resolução, eu mostro direitinho a seção onde está tentando cortar. Bom, qual que é a pegada, o caminho para se resolver esses exercícios? É você identificar onde está tentando cortar. E aí cada caso é um caso. Eu posso estar tentando cortar um pino redondo, eu posso estar tentando cortar uma barra quadrada ou um bloco como esse daqui. Aí cada caso é um caso, ok? Então vamos fazer assim, essa semana você estuda, tá? Esse é um dos que talvez eu não tenha resolvido, mas é tudo similar, você percebe? Só que aqui eu tenho uma força e eu tenho duas seções, tenho dois pinos resistentes. É parecido com aquele outro.
vai ser em cada pino vai incidir o quê? Ah, e tenho também em cima, tem um P2, na verdade a reação é P. Então a reação vai ser P dividido por 4, porque eu tenho 2 pinos, em cada pino 2 seções resistentes aqui à força cortante. Então vai ser P dividido por 4. Esse eu acho que eu não resolvi na aula, ok? Na videoaula, não lembro. Já faz um tempinho que eu fiz, mas o procedimento de resolução é sempre o mesmo. Você tem que identificar se é uma força e tem 4 seções resistindo, você tem que dividir a força por 4 para calcular o diâmetro mínimo do pino. Alguém mais tem alguma dúvida com relação à força cortante? Eu vou passar para momento torsor, forças e tensões e cisalhamentos decorrentes de torque, de momento torsor. Alguém tem mais alguma dúvida aqui? Ok. Então é assim, vejam bem, qual é o conteúdo tem que ser todo estudado. Estou falando para as duas disciplinas, quem faz TMA também. Tem que estudar o conteúdo teórico, TMA é mais conteúdo teórico mesmo. Tem que estudar todo o conteúdo teórico, os vídeos com conteúdo teórico, os vídeos que eu indico e os vídeos que eu resolvo exercício. É uma pergunta? Não, não é no link. Todo o material que vocês precisam está disponibilizado no ambiente virtual. Vamos lá. Nós temos aquele primeiro bloco é a apresentação. Nessa apresentação é um vídeo que vocês têm que ver com atenção para ver como, ali vai desde como você acessa a disciplina Moodle, o que é conteúdo obrigatório, como você assinala o cumprimento? Cumprimento é viu o conteúdo, passou pelo conteúdo. Dos conteúdos, ou seja, clicando com o botão esquerdo no botãozinho. Nessa primeira fase do curso, com exceção da antepenúltima semana, você terá 14 dias para cumprir todas as atividades. O que é todas as atividades? Assinalar todos os botõezinhos. Cada módulo em RESP2 equivale a 2 aulas. Então, se você não assinalar todos os botõezinhos, no caso do questionário, você não assinala. Agora nós já estamos tendo questionário. A semana passada foi questionário formativo e diagnóstico. A partir dessa semana será também avaliativo. Nos questionários, para obter presença, você deve responder a todas as questões. Tá tudo explicadinho lá na apresentação. Aí eu tenho uma parte com conteúdo que é sobre avaliação e registro de presença. Ali está falando isso também. E aí também tem o plano de aulas ali. E ao final do primeiro bloco, que esse bloco apresentação, avaliação, plano de aulas e conteúdo interativo, tem todas essas sessões gravadas, estão lá ao final. Desse primeiro bloco, sempre lá ao final. Tem a data e a sessão onde ela foi gravada. E também, normalmente, tem um sumáriozinho do tópico principal. São disponibilizadas de maneira assíncrona. Então, aqui nós temos um encontro síncrono, online, em tempo real, mas todas as sessões são gravadas para que a dúvida de um seja... Pode ser que algum outro aluno tenha a mesma dúvida sua, Isabel. Por isso que eu disponibilizo naquele bloco inicial. E quando eu ministro um conteúdo teórico, eu utilizo essas sessões também para ministrar conteúdos teóricos, aí eu edito. Aí é só cortado a parte de tela cheia, onde eu apresento os conteúdos. E aí eu edito isso daí para uma videoaula, que é o caso de hoje. Nós vamos ter uma apresentação aqui sobre momento torsor, aqui nesta aula. E aí, da mesma forma,
vocês terão... Aliás, hoje é uma resolução de exercício. Torções eu já dei a semana passada. Hoje eu vou fazer uma aula de resolução de exercício, um passo a passo aqui, como se fosse uma videoaula de resolução de exercícios. Eu não resolvo todos os exercícios, mas resolvo uma boa parte. Não há como resolver todos. E também, aí é o detalhe, vamos aos detalhes. Primeiro, com relação a esse prazo de 14 dias, na antepenúltima semana vocês passarão a ter somente uma semana para realizar as atividades, ter sua presença e fazer o questionário. Vencido esse prazo, seja nesse momento atual de 14 dias, seja lá no final que vocês vão ter uma semana, ou no questionário final que vão acabar tendo apenas 3 ou 4 dias para responder esse questionário final, né? Por quê? Porque eu tenho que fechar as notas. Eu tenho um prazo para entregar as notas antes do IFA. Então, lá no final do curso, é um curso semanal, eu já estou dando 2 semanas. Essas 2 semanas. Poderia estar cobrando 5 dias, por exemplo, né? Sem problema. Olha, vocês têm, estou pondo hoje, tem 5 dias para cumprir. Não, eu estou dando 14 dias para vocês administrarem. Precisa levar os 14 dias? Não, pode fazer no mesmo dia. As atividades são dosadas. Se você estudar ali o período de aulas que nós teríamos, no caso de resistência dos materiais, 2 aulas, 1h30, com certeza você consegue ver o conteúdo teórico nessa 1h30 e mais 1h30 você tem aí para resolver os exercícios, exercitar em casa dos exercícios. Que seria numa aula normal, seria nesse esquema, né? Presume, se o aluno tem 1h30 de aula presencial, ele tem 1h30 para estudo. É o que está sendo dosado aqui. Eu estou falando 3 horas, mas eu acredito que aí depende cada um tem mais ou menos dificuldade com algum tema ou com outro, mas acredito que nesse dimensionamento está bastante adequado. Então fiz a ressalva com relação ao prazo, por isso que vocês têm que administrar, lá no final não terá mais 14 dias. Será uma semana e na última semana vocês terão 3, 4 dias para o questionário final. Tá bom? Porque eu tenho que lançar nota, tem prazo. Bom, essas sessões são gravadas desde que o sistema não caia e que não haja algum problema técnico. Por enquanto só tive problema técnico em nenhuma disciplina, que a primeira sessão acabou dando problema, não foi gravada. Então, mas todo o conteúdo que eu ministro aqui, ele ou é gravado, se der algum problema quando eu apresento algum conteúdo teórico, conteúdo novo, ou uma explicação de resolução de exercícios, como será hoje, eu regravo, gravo uma videoaula e ponho lá o conteúdo. Vocês não vão perder conteúdo. Então, em sessões síncronas online, ninguém é obrigado. Não está lá em o botãozinho ali para você assinalar. Nem nas sessões gravadas. Também não peço para você, não é obrigatório. Aí vai de cada um. Mas aí também assume a responsabilidade. Não viu? Ah, você deu uma... É para ver. Teoricamente está lá o material, é para você ver se tem alguma dúvida, se esclarece. É o estudo remoto. Mudou a dinâmica, não é mais estudo presencial. Tranquilo? Então podemos agora... Alguém mais tem dúvida? Ou posso passar para a explicação dos exercícios de torção agora, ao vivo, gravado e vai ser disponibilizado em videoaula amanhã. Não tenho como editar, gravar, legendar. E agora à noite eu tenho que dormir um pouco, amanhã de manhã eu dou aula também. Então vamos avançar. Vamos avançar, demora um pouquinho, eu vou tirar essa apresentação e vou carregar a apresentação que seria para hoje. Vamos lá. Inclusive, na primeira aula de hoje, teve um probleminha técnico, não consegui ministrar. Se alguém tiver paciência, eu vou ministrar ao final desse conteúdo, ministrarei o conteúdo de hoje. Só um momentinho que eu vou carregar a apresentação de torção, resolução de exercício. É no outro módulo. Ok, isso daqui. Então vamos carregar. Só um momentinho, hein?
Muito bem, então eu vou ficar com a tela cheia, aqui, e aí vale como uma videoaula. Mas vocês podem me interromper pelo áudio se tiverem alguma dúvida com relação à resolução dos exercícios. Até incentivo-os a fazer isso, porque fica mais dinâmico. Tanto é que eu estou procurando ministrar algum conteúdo teórico aqui, que eu me sinto melhor com uma plateia, com assistentes me ouvindo falar. Eu me sinto mais confortável do que eu falando para a tela do computador. Apesar que falo bem também, né? Dá para se virar. Falo bem não, dá para... Não é tão assim insuportável. Mas eu prefiro falar, acostumei a dar aula para aluno presente em sala de aula. Então a gente mesmo remotamente gosta de ser ouvido. Eu acho que flui melhor a aula. Fluirá melhor, inclusive, se vocês interromperem no áudio para a gente já eventualmente solucionar as dúvidas. Então vamos lá, vou ficar com a tela cheia, não vou estar vendo-os, tá? Então vocês têm que me interromper pelo áudio ou ao final vocês tirem a dúvida, sem problema. Espero que não falhe agora, viu, Elias? Ficamos lá em TMA, acabou tendo um probleminha técnico, né? Então, neste módulo 6, faremos as resoluções de exercícios de torção simples. Olha, aqui eu fiz uma animação bonita, aqui uma outra limitação que tem a RNP, é que primeiro desformata, você vê que já deu uma encavalada, e eu fiz uma animação para vocês acompanharem o passo a passo aí. Infelizmente, vocês já estão vendo tudo, então eu vou ter que ir explicando. Com essa limitação, não é problema do slide, o slide está bonitinho, bem feitinho. É um problema aqui da RNP que desfigura os PowerPoint que eu coloco. E quando eu coloco em PDF, não fica muito bom também, fica pequeno os caracteres. Então vamos... O que ele pede aqui, turma? Olha só. Então eu tenho um binário, essa aplicação aqui é um binário. Isso daqui funciona, tem uma força nesse sentido e uma força nesse sentido. Está tentando girar isso daqui, acho que todos percebem, né? Ele não pôs uma barra, mas é como se tivesse uma barra aqui. Um volante, por exemplo, o manípulo de uma válvula, já viram aquelas válvulas petrolíferas? Que o operário pega com as duas mãos e tenta, ou daqueles filmes de submarino antigo, que ele tenta girar a válvula. No caso aqui, ele estaria apertando, né? Que ele está girando no sentido horário. Olha só, vai girar isso daqui no sentido horário. E aí ele pede para dimensionar esta barra com esse submetido a esse torque, é um torque binário, uma força nesse sentido de 200 newtons e uma força de 200 newtons para cá. E dá o limite de tensão em megapascal, que é uma tensão de cisalhamento causada pelo momento torsor. Notem, assim como uma força transversal, o momento torsor tende a girar isso daqui e romper, tende a cisalhar o material, né? Nessa seção redonda aqui do material. É como se você pegasse, vamos pegar, uma banana, descascasse e tentasse girar, o mesmo com cascas, tenta girar ela, você vai cortar ela no meio, não vai partir lá no meio? Pode esmagar se ela estiver muito madura. Mas se tiver verde, ela vai tender a romper ali num ponto da seção. É o mesmo efeito, turma. Então ele dá o limite de tensão, 400 megapascal, e um coeficiente de segurança, não está dando para ler aqui, mas no PDF que está lá já no ambiente virtual, no módulo 6, dá para ler direitinho, tá essa resolução. Bom, nós temos que a tensão limite desse cisalhamento devido ao momento torsor é igual à tensão resistente aqui dividido pelo coeficiente de segurança. Então é 400 megapascal dividido por 6, que vai dar igual a 66,67 megapascal. Ou seja, eu achei aqui a tensão máxima de trabalho, que eu posso considerar de trabalho para esse material. Essa daqui rompe, né? Por isso que eu estou querendo um coeficiente de 6, eu divido por 6. Já vimos isso, tá? O CAC.
Você divide a tensão limite de cisalhamento, né? Antes era de escoamento na tensão normal, dividido pelo coeficiente de segurança. Encontrei 66,67 megapascal. O momento torsor, qual que é a fórmula do momento torsor? F vezes o R, ou uma alavanca, como aqui é o caso. Só que eu tenho duas forças F, não tenho? Então, cada um, qual que vai ser o torque gerado por essa força? Essa força vezes esse raio aqui. Qual vai ser o torque gerado por essa força? Essa força vezes o raio aqui. Por isso que eu ponho a força vezes o raio. Como eu tenho duas, eu estou multiplicando por 2. Notem, não é uma aplicação simples de fórmula. Você tem que identificar isso, né? Que tem duas forças atuantes ali. Tá certo? Então não é só começar a jogar fórmula aí, botar número dentro e resolver. Você tem que identificar qual é o problema que você está resolvendo. E aí eu tenho como momento torsor, que é uma força vezes um comprimento, sempre na unidade internacional, prefiro trabalhar na internacional, Sistema Internacional de Unidades, dá 80 newtons metro. E nós temos, já vimos isso na aula teórica, que a tensão de cisalhamento, aqui no caso admissível, tem um tracinho aqui em cima, né, que é essa tensão que nós calculamos aqui, máxima de trabalho, tem que ser igual ao momento torsor dividido pelo módulo de resistência, é uma barra redonda. E aí a gente viu lá naquela tabela, também no teórico lá, né, que o módulo de resistência para uma barra redonda é πd ao cubo dividido por 16. Como eu tenho que achar o diâmetro, o que eu faço? Vem para cá, ó. Eu entrei WT, eu substituí por πd ao cubo sobre 16. Está aqui, ó, substituído. Ó. É essa fórmula aqui, eu mantive o MT e substituí o módulo de resistência por πd ao cubo, que o módulo de resistência é πd ao cubo por uma barra redonda. E aí eu fiz o passo a passo aqui, ó. Esse 16 está aqui, ele multiplica, né? Ele passa multiplicando. Então vai ser igual a 16 vezes mt dividido por πd ao cubo. É só a manipulação que eu estou fazendo aqui de variáveis, né? E daqui eu isolando o diâmetro, o que eu tenho? Isolando o diâmetro, aí essa tensão passa para o lugar do diâmetro e o diâmetro vai para lá. D ao cubo é igual a 16 mt dividido por π dividido pela tensão limite desse cisalhamento. Aí, isolando o D, como está elevado ao cubo aqui, passa para o outro lado raiz cúbica. Tudo isso daqui fica dentro de uma raiz cúbica. Está aqui, ó. E aí eu calculo D. Como? D vai ser igual a raiz cúbica, 16, olha o 16 aqui, MT, que nós calculamos aqui, 80 newtons metro, está aqui. O π continua aqui. Tensão de cisalhamento, 66,7, eu arredondei para 7 aqui, ó, vezes 10 a sexta, que é megapascal, mega é 10 a sexta, não é? 10 a sexta, o que? Newton por metro quadrado. E aí, isolando tudo aqui, Newton corta com Newton, metro quadrado passa para cá, fica metro ao cúbico, raiz cúbica de metro ao cúbico, sai o metro para fora, não sai? Olha o metro cúbico aqui, ó, vai sair para fora. E todas essas operações, vocês fazendo, vão encontrar 6,108 vezes 10 a menos 6. Extraindo a raiz disso daqui tudo, o metro cúbico lá dentro fica metro, vocês vão encontrar 1,86 vezes 10 a menos 2. Então essa já seria a resposta, pode deixar aqui, sistema internacional. Ou, como é multiplicado por 10 a menos 2, também vai ser igual ao quê? 0,0182 metros. E se quiser falar em milímetros, 18,2 milímetros. A resposta em qualquer um aqui me serve. Desde que não seja no questionário de múltipla escolha. Ali você tem que escolher a unidade que eu estou pedindo.
senão você vai errar a questão, né? Eu peço em milímetros, aí você tem que fazer a transformação em milímetros. Você não pode escolher a alternativa 1,82. E com certeza, nesse caso, eu pediria qual será o diâmetro em milímetro, e aí eu poria 18,2, 1,82, 182, números parecidos, né? O dobro disso, para quem tivesse um quadrado aí, alguma coisa do tipo, né? Então tem isso aí, você tem que chegar na resposta correta. Me perguntaram também, professor, eu encontrei 18,1. Não vai ter no questionário 18,2 e 18,1. Ou vai ter um ou vai ter outro. Você escolhe o mais próximo nesse caso, né? Lembra nas aulas presenciais que a gente combinou de trabalhar num limite de 1% de tolerância? Aqui dá quase 0,2 para cima e para baixo, né? 1,82 com 1% de 18,2 com 1% de tolerância. Vou reduzir aqui. Alguém tem dúvidas com relação a esse exercício? Alguma passagem que quer que eu retome aqui com tela menor mesmo? Ok, então vou ampliar a tela e passar para o próximo exercício. Bom, esse, para variar, também desformatou. Então vamos sofrer um pouquinho aqui. Esse está bem desformatado, hein? Está bem desformatado. Pessoal, eu vou carregar em PDF aqui, viu? Vou carregar em PDF, tentar carregar em PDF. Mais uma paciênciazinha aqui, porque não tenho culpa aqui, que péssimo aqui o sistema. Quando tiver exercício assim montado, eu vou carregar em PDF. Vamos ver aqui, PDF, vamos ver como que fica em PDF. Carregar. Olha só, até que fica bom, hein? Vamos ver se resolveu o nosso problema aqui, ó. Olha aí, não está desformatado em PDF. Ótimo. Ótimo. Resolvemos nosso problema. Vai ser carregado tudo em PDF aqui, então, de hoje em diante. Então, vamos lá. Só não funciona para PDF em página, porque aí fica muito ruim, mas em slide está funcionando. Então, vamos resolver esse exercício. Infelizmente, não temos animação. Agora, eu percebi, sabe aquele que o sistema faz? Ele converte em PDF, viu? Só que o PDF dele aí desformata o PowerPoint que eu preparei. Olha só, aqui dá um esquema, né? Aqui já envolve deformação. Como vimos, como é um torque tentando girar a barra, a deformação aqui é em ângulo, né? E esse ângulo nós vimos que a gente calcula em π radianos, é em radianos que a gente calcula esse ângulo. Tá certo? Muito bem, então vamos calcular o ângulo em radianos. Lembrando, 2π radianos é uma volta, não é isso? Então, se eu encontrar 2π de deformação, como é uma volta, significa que deformou 360 graus, não é isso? Então, aí. Então, é em π radianos, tá bom? A gente vai fazer a transformação. Então, ele dá essa barra, ele quer essa deformação θ aqui. Eu tenho o momento aqui, né, que ele já dá, não precisamos calcular nesse exercício, ó, 1000 newtons-metro, e ele nos dá o diâmetro dessa barra aqui. Muito bem. Como ele já nos dá o momento torsor, não precisamos calculá-lo. Então, a tensão de cisalhamento, né, ele já dá aqui quanto, já ele tá, aqui é diferente, você não vai dimensionar, já está dimensionado, diferentemente do problema anterior, e eu aplico um torque, ele quer saber quanto deforma. Ele já dá o diâmetro, então, da barra, 50 milímetros, ou 5 vezes 10 a menos 2 metros. Ele dá o momento torsor, ele dá o comprimento. O comprimento, como já vimos, é importante para se calcular esse θ. E dá o G aqui, né? Que é o módulo é o módulo de resistência da barra, né? A constante de resistência da barra, 84 gigapascal. Tá? Seria como aquele limite de escoamento, equivalente ao limite de escoamento lá nas tensões normais, né? Que a gente tenta
deformar a barra no sentido axial. E ele pede o quê? A tensão de cisalhamento aplicada aqui, a tensão de cisalhamento, e o θ, a deformação. A tensão de cisalhamento, como já vimos, é momento torsor dividido pelo módulo de resistência. O módulo de resistência para uma barra redonda é πd ao cubo dividido por 16. Então, eu tenho π vezes 0,05, pus em metro aqui, né? Esse daqui, ó, multiplicar por 10 a menos 2 dá 0,05. Metros, tudo elevado ao cubo dividido por 16. Fazendo as contas, encontrarão 2,45 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. E aí eu consigo calcular. Entro aqui com os 1000 newtons-metro, divido pelo módulo de resistência encontrado e sei que a tensão é igual a 40,8 megapascal. Você fazendo a conta aqui, você vai encontrar o quê? 40,8 vezes 10 a sexta. 40,8 vezes 10 a sexta. 10 a sexta está aqui, ó, mega. Isso aqui equivale a eu multiplicar por 10 a sexta, né? Muito bem. Aí, para calcular o θ, eu vou ter que calcular uma outra constante que estava lá naquele formulário, né? Logo no início da apresentação teórica que fizemos na semana passada, tem aqui o módulo de inércia, tá certo? Então, o módulo de resistência a gente usa para encontrar a tensão. O módulo de inércia a gente usa para encontrar a deformação. Então, o ângulo θ em radianos da deformação vai ser o momento torsor vezes o comprimento da barra dividido pelo G, que é o coeficiente de resistência da barra ao torção, dividido pelo módulo de inércia. Preciso calcular, o resto tudo eu tenho. Não, eu tenho o momento torsor, foi dado, eu tenho o comprimento, foi dado, eu tenho o G, a constante G foi dada, que é no material, é tabelado isso daqui para os materiais, e eu tenho que calcular o módulo de inércia. O módulo de inércia está lá naquele formulário, πd a quarta dividido por 32. Então tem aqui o π vezes 0,05 metros elevado à quarta, dividido por 32. Fazendo as contas, 6,13 vezes 10 a menos 7 metro a quarta. E aí eu tenho tudo que eu preciso para calcular a deformação. Jogo esse valor aqui no IP, olha ele aqui, ó, 6,13 vezes 10 a menos 7, ó, metros a quarta. Aqui eu tenho G, só em vez de gigapascal, né? Não pode pôr gigapascal aqui. Não posso misturar laranja com cebola. Por isso que eu pus 10 a nona, para ficar em newton por metro quadrado. Estou trabalhando em newton, metro, ó, metro aqui, ó. Tem que estar tudo em newton, metro. Então, 84 vezes 10 a nona, porque o giga aqui representa um 10 a nona, uma potência de 9, newtons por metro quadrado. Beleza? Fazendo as contas, vocês vão ver que tudo vai cortar com tudo aqui, não é verdade? Olha que maravilha, tudo vai ser cortado aqui. O newton corta com newton, esse metro ao quadrado está dividindo embaixo, ele passa multiplicando em cima. Metro ao quadrado vezes metro, dá metro a quarta. Como fica metro a quarta aqui, corta tudo. Multiplicando por 1, continua 1000 aqui. Aí só tem que fazer as contas, dividir 1000 por isso, 1000 e o que der por isso. Vocês vão encontrar, fazendo as contas, 0,0194. Cuidado, não coloque graus aqui, que como vimos, é em radianos esse resultado. Se eu pedir em grau, qual a continha que você vai fazer? Qual a continha? Você divide por 2π e multiplica por 360 graus. Aí você vai ter 1,11. Olha só. Né? Porque qual que é a fração de volta em grau disso daqui? Como uma volta é 2π radianos, isso aí é conhecimento de trigonometria, né? Eu estou dando aqui um plus na aula. Estou revisando essa parte. Vocês já deveriam ter esse conhecimento. Mas 2π é 360 graus, não é? 2π radianos é 360 graus. Se eu tenho uma fração de π radianos,
eu divido por 2π radianos, corta radiano com radiano. E isso daqui é uma fração de volta. Eu transformo isso daqui numa fração de volta. Se eu divido isso daqui por 2π, eu estou transformando, na verdade, o que eu estou fazendo? É uma fração de um unitário de uma volta. Aí é só multiplicar por 360 graus. Vou encontrar 1,11. Algumas calculadoras já fazem isso automaticamente. Converte de radianos para graus. Não tem? A maioria das calculadoras científicas fazem isso. É um malefício da tecnologia. Antigamente, a gente era obrigado a calcular. Mesmo as calculadoras científicas não faziam essa conversão. A gente tinha que aprender a fazer essa conversão. Então, você tem duas alternativas. Não vou cobrar isso daí de você. Né? Essas transformações de unidades, não, também estudando resistência dos materiais. Mas quem tiver alguma dificuldade, ou aprende a fazer isso, ou aprende a converter na calculadora. Mas para saber o que converter, você tem que saber o resultado que você está obtendo. Então, eu preferiria aprender a fazer. Muito bem, desculpa, vamos minimizar. Alguém tem alguma dúvida com o exercício anterior? Ficou bem melhor em PDF, aprendi, olha só. Aprendendo e vivendo, né? Aprendi a mexer aqui na RNP adequadamente com o PDF. Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma parte daqui? Eu volto e explico. Deixa eu ver aqui. Não. Elias falou que não. Então tá bom. Ninguém mais? Tranquilo. Muito bem, Gleice. Vamos lá. Vamos ao último exercício do dia. Da noite. Último exercício da noite. Tá tão agradável que a gente poderia ficar aqui, né? Até meia-noite resolvendo exercícios de torção. Veja só que interessante, que programão. É muito bom. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Então vamos lá. Para a figura abaixo, essa daqui, calcule o torque provocado pela manivela, comprimento da manivela, esse comprimento. Aí que tá, a gente entender o que o cara está falando para a gente, o que o autor está falando para ele. Comprimento 300 milímetros. Então, esse comprimento da manivela, notem que se você for aplicar uma força aqui, você vai ter essa força vezes esse comprimento. Olha aí, já estou dando spoiler no exercício. E B, a tensão de torção sobre o eixo. Calcule o torque, ele quer que calcule o torque e a torção. Tá vendo? Aqui ele não pôs símbolo, a gente tem que saber que torque é torque e tensão de torção, né? Tensão de torção. Torque é MT, né? E tensão de torção, esse sigma C aqui, que ele é uma tensão de cisalhamento, na verdade, que você vai ter provocada por um momento torsor. Vai torcer, ó. O próprio nome já fala. Ele dá o diâmetro, 24 milímetros. Considere a carga de acionamento igual a 500 newtons. O que ele está falando para a gente? O diâmetro do eixo é 24 milímetros. A força atuante aqui, né, é 500 newtons. E o diâmetro do eixo, ao qual vai estar essa carga, esse momento torsor, vai ser esse eixo aqui de 24 milímetros. Mesmo esquema, né? Momento torsor é força, aqui eu botei L, né? Podia ser distância. Mas se eu botasse um D aqui, ficaria parecido com diâmetro, né? Que eu uso aqui, ó. Então, por isso que eu coloquei L. L é o comprimento da alavanca. Depois comprimento, ó, comprimento eu já mostrei para eles. Aí é eu que pus L. Você podia pôr qualquer outra letra, A, B, C, D, H, não sei o que você inventasse, não tem problema. Então, vai ser 500 newtons vezes 0,3 metros, porque 300 milímetros é 0,3 metros, tá certo? Momento torsor, 150 newtons metros. Mesmo esquema, a tensão de cisalhamento provocada por esse momento torsor vai ser igual ao momento torsor dividido pelo módulo de resistência para a barra redonda. Momento torsor, só deu uma desformatadinha aqui, 100 metro cúbico estava aqui, mas tudo bem. É igual a πd ao cubo dividido por 16. Π vezes, dentro do cubo aqui,
0,024, que remete àquele 24 milímetros, né? 24 milímetros é 0,024 metros. Tudo elevado ao cubo e aí dividido por 16. Fazendo as contas, vocês encontrarão 2,71 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Esse metro cúbico caiu, mas devia estar aqui, ó. Desformatou um pouquinho ainda. Mas bem menos do que estava anteriormente, né? E aí é só levar aqui na fórmula. A tensão de cisalhamento provocada por esse momento torsor, notem que essa tensão de cisalhamento não é igual àquela outra tal lá, né? Que é aquela força cortante, é um pouquinho diferente, ela foi provocada por um momento torsor. Mas o efeito é o mesmo. Só a forma de calcular é diferente, né? 150 newtons metro dividido pelo W, ó, joguei o W aqui embaixo. 2,71 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Opa! É, metro cúbico mesmo, né? Porque aí corta metro com metro e fica metro quadrado aqui embaixo. Vai ficar newton por metro, que é o que eu quero, né? 55,35 megapascal, que eu já botei em megapascal, mas na verdade aqui fazendo as contas, você vai fazer? O que você vai encontrar? 55,35 vezes 10 a sexta, que esse 10 a menos 6 embaixo, quando ele passa para cima, fica 10 a sexta, né? Como eu cortei o metro com metro cúbico, ficou metro quadrado aqui, fica newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é pascal. 10 a sexta é o mega que está aqui. E esta é a resposta para o nosso problema. E eu finalizo a explicação dos exercícios por aqui. O que você riu aí, Gleice? O que eu falei? Finalmente eu consegui despertar uma felicidade nos alunos. Normalmente ficam muito infelizes com esse tipo de aula. Fico feliz de você ter estado feliz na minha aula, Gleice. O que eu falei de engraçado aqui? É da sexta-feira à noite, que a gente poderia ficar até meia-noite fazendo exercício? É, então, é isso aí. Isso aí. Pois é. Mas acabou, eu só tinha 3 para hoje. Vou ficar devendo o restante. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, o mesmo aviso, pode ir falando as dúvidas se alguém tiver. O mesmo aviso das nossas aulas presenciais. Vocês vendo eu resolver aqui, parece a coisa mais simples do mundo. E realmente não é difícil, mas vocês devem praticar. Então essa aula, por exemplo, vou transformar ela num videozinho da explicação, cortar as piadas, esse tipo de coisa, aquele tempo que eu paro, fico esperando alguém perguntar alguma coisa, vai ficar só a explicação, uma aulinha bem curtinha. O vídeo quase na íntegra fica ali naquela página inicial, né? Postado lá embaixo. Então, é isso daí. Tentem resolver os exercícios. Tem mais exercícios, acho que tem mais um ou dois, acho que tem 2 nessa lista aí. Vocês tentem resolver. Se tiver alguma dúvida, me mandem um e-mail. Eu preparo aqui uma resolução, né? Escrita aí, ou então faço um videozinho. Se for coisa simples, eu resolvo na explicação. Não vão me chegar lá no final do curso, no questionário avaliativo final, que essa aula não tem essa disciplina não tem trabalho, né? Não vai me chegar lá na penúltima semana. Eu já falei que teve um caso em administração da produção que uma aluna me chegou lá na última semana, prova final. Professor, não entendi nada da tua matéria. E vocês sabem que toda aula eu pergunto, vocês têm dúvidas? Tem dúvida? Tem dúvida? Aí não teve, aí tive que falar. Então você volta o semestre que vem e tenta de novo, porque se na altura do campeonato você nunca tirou dúvida nenhuma comigo e está com todas as dúvidas agora no final, não vai dar. Né? No dia da prova, inclusive, não foi nem antes da prova. Então não dá, né? Vamos, cada um tem responsabilidade aqui, né? É normal, às vezes a gente tem que fazer, mesmo estudando, às vezes a gente tem que fazer uma disciplina de novo, né? Acontece, né? Então é isso daí. Mas não vai, tira dúvida, né? Tira dúvida, vai tirando dúvida e a gente chega a um bom entendimento. Com relação à resistência dos materiais, não tem dúvida nenhuma, então? Ok. Então eu vou pedir a paciência. Quem fica me fazendo... Quem aqui é aluno de TMA, que eu não consegui dar a explicação de TMA? Tranquilo por enquanto. Quem fica? Você fica, Elias? Você perdeu, né? Que eu estava começando e você caiu o sistema. Ótimo, Elias. Ótimo. Eu gosto de companhia. Para ficar aqui até meia-noite sozinho não dá. Tem que ter companhia, alguém suportando junto comigo aqui o batente. Então tá bom. Isso. Vamos lá. Vamos todo mundo. Todo mundo. Isabela, vai sair, né?
Tá bom. Depois você veja a videoaula. Depois você veja a videoaula, Isabela. Veja a minha videoaula de TMA para não perder. A aula está bastante interessante. Hoje é tratamentos termoquímicos. É muito interessante. Então eu vou carregar aqui. Encerrei então RESP2. Vou repor a apresentação de TMA. É rapidinho, viu, pessoal? É conceitual. É coisa assim de extrapolando uns 10 minutinhos. Eu brinquei aqui com relação à meia-noite, não vamos ficar até meia-noite. Eu também não tenho que descansar que amanhã eu acordo cedo. Mas depende das dúvidas, a gente fica, né, Elias? Se tiver dúvida, a gente vai discutindo aqui, né? Estamos aqui para isso. É, mas então vamos lá, é rapidinho, viu? É só um conceitozinho aqui de tratamento termoquímico e rapidinho. Então eu vou ficar fora do ar aqui um tempinho que eu vou descarregar essa apresentação e carregar a próxima, já vou carregar em PDF sabendo que desformata. Ficamos sem a animação, mas pelo menos não desformata totalmente.